Vou compartilhar a tela, tá? Certo. Boa noite, pessoal. É com muito prazer que a gente está aqui essa noite conversando com vocês, para a gente dividir um pouquinho sobre cuidados, né? Alimentação, nutrição, óleos essenciais e também o combate aos parasitas, né? Nossa querida flora intestinal, como que fica afetada por esses agentes agressores e invasores do nosso organismo. E hoje, para falar com a gente, quem está aqui é a doutora Carla Patrícia, maravilhosa, linda, que vai estar explicitando para todos nós, mamães, papais, cuidadores, como que a gente pode estar ajudando na prática do dia a dia mesmo. E qual a importância nutricional disso. Não é só ir na farmácia uma vez por ano e tomar um remedinho, né? 3 remedinhos, um por dia, um copinho por dia. Não é só isso. É uma busca e uma vigilância constante. É estado de alerta constante, porque a gente não fica isento. Apesar da gente ter feito a desparasitação convencional, não significa que a gente não vai adquirir novamente se a gente não mantiver práticas de vida saudáveis, alimentares saudáveis, uso da medicina alternativa para que a gente possa manter essa flora intestinal, a qualidade nutricional. Então, hoje, para falar com a gente, dividir tudo que ela sabe e vocês vão poder fazer perguntas. Então, está bem bacana a aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês e eu saúdo agora nessa noite a Carla. Tudo bom, Carla? Obrigada. Tudo bem. Eu que agradeço, Josi, o convite. Fico feliz em contribuir, né, com esse tema tão relevante. Então, pode começar. Fique Posso à vontade. começar? Então tá, obrigada. Se quiser falar aí um pouquinho, eu dou uma ativada aqui no meu som, tá Tá bom? bom. E eu tô aqui na saga de admitir as pessoas na sala. Beijinho. Obrigada. Tudo bem, eu que agradeço. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu trouxe um pouco da como que a nutrição auxilia no combate dos parasitas, mas eu trouxe especialmente abordando, né, o que são parasitas, quais são os parasitas que nós mais somos infectados, né, porque nós somos os hospedeiros, né, os parasitas, eles vivem no nosso corpo, eles precisam de nós para viver. E quais são os principais parasitas que vivem em nosso corpo? Especialmente pensando na infecção parasitária intestinal, tá? Hoje eu não trouxe sobre fungos, tá? Não sei se alguém estava aguardando, mas eu não trouxe porque esse fungos, né, Josi, tem que ser um dia só para isso. Não, elas não dá sabem que hoje é parasitas, vermezinhos. Ótimo. Então tá. Então eu coloquei essa foto bonitinha, né, desses parasitas aí, mas eles não são tão bonitinhos assim, tá? É só para descontrair um pouquinho, para começar o nosso encontro descontraindo um pouco. Aqui eu trago para vocês algumas das minhas formações, né? Porque sempre que a gente vai dar uma aula, uma palestra, é importante que a gente se apresente profissionalmente, didaticamente, né? Quais são as nossas formações, o que a gente vem estudando. Então, eu tenho 11 anos de formada, 10 anos de clínica, né, de atendimento clínico, e uma caminhada de estudos que não parou e dificilmente vai parar, né? Então, vamos lá. O que são... Bom, não, eu coloquei primeiro essa frase que é deste livro, que assim, se vocês puderem adquirir este livro, ele é um valor bem razoável, ele é
fantástico esse livro. Ele me guia bastante, né, nas minhas condutas e, inclusive, com a minha fala com os pais. Ele é um livro de fácil entendimento, que tem uma linguagem muito fácil, muito clara de entender. Então, você vai entender sobre parasitas, vermes, fungos, vírus de uma forma muito simples, porque ele tem uma linguagem muito simples. E ele traz, no seu primeiro capítulo, ele já traz esta frase aqui, ó. No princípio era o verme, e o verme criou bracinhos, criou perninhas, desenvolveu a cabeça, cresceu e virou um monte de outros bichos maiores, gigantescos mesmo, onde ele, verme, e sua tribo de parasitas puderam entrar, morar, comer e procriar em paz. Então, onde eles podem entrar, morar, comer e procriar em paz, eles vivem felizes, assim, para todo sempre, né? De uma forma muito lúdica, muito didática, o livro começa, que é exatamente isto, né? E quem é o hospedeiro, né? Quem é este local onde esses parasitas vão entrar, morar, comer, procriar e viver? Somos nós. Nós somos estes hospedeiros, né? Nós temos os animais como cachorro, boi, porco, que também são hospedeiros, muitas vezes, dos mesmos parasitas que nós. Mas nós, humanos, somos o principal hospedeiro, tá? O último. Os animais, na grande maioria, eles são os hospedeiros que nós chamamos intermediários, né? Aquele parasita passa por estes animais e nós acabamos sendo contaminados, infectados a partir de quando nós consumimos os alimentos, né? Ou a água, ou enfim, como nós vamos ver daqui para frente, é contaminada. Mas nós somos o hospedeiro definitivo, o último hospedeiro, tá? O principal hospedeiro. Então, o que são parasitas? Os parasitas são seres que vivem em função de outro. Ele depende de outro para sobreviver, né? Eles podem ser tanto internos quanto externos. Além disso, há parasitas que eles não interferem no ciclo de vida do hospedeiro. Pense que o hospedeiro somos nós. Alguns parasitas não vão interferir de forma muito intensa no nosso ciclo de vida, mas outros eles vão causar muito estrago, que é alguns que eu trouxe hoje para vocês, porque são muitos parasitas, então eu trouxe hoje os principais, tá? E que eles vão causar doenças e eles são extremamente prejudiciais para o nosso organismo de um modo geral, tá? Então, nenhum ser vivo, ele sobrevive totalmente independente de outro. Tem uma questão que se chama simbiose. Nós vivemos em simbiose, muitas vezes, com outros organismos, vamos dizer assim, outros seres vivos, que são estes que a gente muitas vezes não vê a olho nu. Alguns parasitas, sim, a gente vê a olho nu. Vocês vão ver fotinha daqui a pouco. Mas, quando a gente fala em parasitas, em vermes, estes sim causam doenças. Eles trazem prejuízos para a nossa saúde, tá? É inevitável que a gente não se contamine pelos parasitas. Isso é inevitável. O que precisa acontecer? Vocês vão aprender um pouco hoje como que ocorre essa infecção, quais que são as consequências, né, dessas infecções e como que vocês podem prevenir. Então, a questão é sempre trabalhar com a prevenção e a desinfecção também, quando observar que você tem o verme, né? Nós vamos falar principalmente das verminoses hoje, tá? Então, os parasitas, eles machucam e destroem tecidos, eles invadem a corrente sanguínea, viajam pelo corpo inteiro, eles produzem toxinas. Alguns, inclusive, têm boca, têm aparelho digestivo, têm ânus, né? Excreta o seu produto de metabolismo. Outros absorvem todos os nutrientes que eles vão encontrando pela frente, pela própria superfície do corpo deles, como se fosse uma esponja, tá? Eles não necessariamente precisam ir lá e machucar, falando principalmente do intestino, né? Machucar o seu intestino, ingerir o alimento que você come. Não necessariamente. A pele dele, ela já é uma pele esponjosa, né? Que vai absorver estes nutrientes. Então, por isso que também é importante que
que se faça os exames periódicos. Vocês vão ver que nem sempre fazer o exame e o exame dar negativo quer dizer que não se tenha parasitas, mas é importante que se faça para que a gente tente identificar que tipo de parasita. Porque dependendo do tipo de parasita, muda a conduta também, a forma como nós vamos tratar, tá? Então, os parasitas têm áudio ligado, gente. Os parasitas, eles competem conosco pela comida, né? Já que eles precisam das mesmas coisas que nós para viver. Eles são seres vivos, eles também precisam de proteínas, eles precisam de vitaminas, de minerais, de gordura, eles precisam de glicose, que vem dos carboidratos, principalmente. Eles precisam de muita glicose, tá? Para quê? Para que eles vão fazendo um estoque de energia para que eles possam sobreviver. Então, nós somos a casa deles. E o que nós comemos, eles também precisam, porque eles são seres vivos como nós. Eles não comem outra coisa, eles precisam dos mesmos nutrientes, vamos dizer assim, que nós para sobreviver, tá? Então, o nosso corpo, ele tem 3 barreiras que evitam a invasão, tá? De bactérias, de fungos, de parasitas, de vírus. Nós temos 3 principais barreiras. E quais barreiras são estas? Né? É o nosso trato digestivo, que vai da boca ao ânus, ele é uma barreira, né? Nós produzimos muco, nós produzimos enzimas, nós produzimos substâncias que protegem o nosso corpo, que protegem de uma forma que faz o máximo para evitar que toxinas passem para a corrente sanguínea, para que a gente não seja infectado, intoxicado por essas substâncias. A nossa pele também é uma das principais barreiras do nosso corpo contra invasores. E o nosso trato respiratório também é uma das barreiras. Essas são as 3 principais barreiras que o nosso corpo tem. No entanto, apesar de serem barreiras contra invasores, muitas vezes essas barreiras falham. E muitas vezes a falha, ela vem do quê? De uma má nutrição. Aquele corpo não está bem nutrido, ele não, aquele corpo não está recebendo os nutrientes necessários para que essas barreiras, então, ó, vou voltar um slide, para que o escudo ele esteja ali, ó, potente na sua atuação contra estes invasores. Então, nós precisamos de uma boa nutrição, inclusive, para isso, tá? Então, qualquer verminose que abriga, né, o nosso organismo, que a gente acaba se contaminando e se infectando, é como se fosse uma luta para o nosso organismo, semelhante a que a gente trava contra a fome, o frio e as agressões, né? Então, por isso que o nosso corpo precisa estar preparado, né, para combater. Como eu disse, inevitavelmente nós vamos ter contato com os parasitas. É inevitável, não tem como. Nós não vivemos em um mundo todo estéril, né? É impossível, não tem como. Então, nós precisamos fortalecer o nosso corpo para que as barreiras contra esses invasores estejam sempre fortes. E também para quando for inevitável uma invasão, uma infecção, nosso corpo também tenha condições de combater, tá? Então, os parasitas são criaturas complexas, né? Muitos pesquisadores que estudam só, parasitologistas, que estudam os parasitas, vermes, fungos, virologistas também, é unânime eles falarem que são criaturas muito complexas, né? Eles têm um mecanismo de infecção, de sobrevivência, né? Mesmo contra medicações fortes, se tornam resistentes a tudo isso de uma forma muito complexa, muito bem feita. Então, são, como eles mesmos falam, são criaturas muito complexas. Inclusive, alguns profissionais que estudam, né, apenas isto, eles relatam que existe uma associação, né, entre parasitas, que pode existir, que os estudos já vêm mostrando que pode existir uma associação entre parasitas e alergias, câncer, diabetes, né? Tem uma estudiosa, tem até uma terapia que chama terapia Clark, né? Eu não tenho domínio para falar dessa terapia aqui para vocês, mas é uma terapia que se trabalha com essa desparasitação de forma muito profunda e não só a nível de trato gastrointestinal, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Mas tirando parasitas de vários órgãos, porque o parasita não fica só no nosso intestino, tá, gente? Isso o intestino é um mito, né? caminho. Um mito que as pessoas acham que
As pessoas acham que o vermezinho, o parasita, fica só no intestino. Não, Né? o parasita, ele Infelizmente, não infeliz... é. não. Infelizmente, ele pode atingir alguns ductos, inclusive o bisturi ductos biliares, né? Eu trouxe uma foto depois para mostrar para vocês, ductos invadir o fígado, né? Cérebro, né? A cisticercose, por um exemplo, que a gente vai ver mais para frente, ela pode parar no cérebro e trazer complicações neurológicas. Então, assim, não é. Não fica só. Pulmão. Pulmão é muito comum. Às vezes a pessoa tem crises Mama, inflamatórias repetitivas. Aí dá-lhe antibiótico para combater uma pneumonia de repetição, e é parasita no pulmão. Exatamente. E mama também, né? Já existe relatos já de muitos anos de parasitas nas mamas, né? E aí, às vezes, a paciente está sendo tratada como câncer, né? Porque aparece aquele, como se fosse um nódulo, não sei quando vai avaliar, na verdade, era um parasita no ducto mamário, né? Então, assim, é muito sério mesmo. Lógico que hoje a gente vai se concentrar mais nesses parasitas intestinais que a gente consegue trabalhar de forma muito eficiente por meio da nutrição. Claro, quer dizer que não vai usar alguma medicação quando necessário? Quando necessário vai ser preciso utilizar, mas nós temos os óleos essenciais que têm ações fantásticas também na desparasitação. Associada a uma dieta onde a gente coloca estratégias de desparasitação é muito interessante. E depois na dieta você manter estratégias com foco a evitar estes parasitas é mais importante ainda, porque não adianta você só eliminar. A reinfecção é a questão que a gente precisa trabalhar, tá? A gente precisa aprender a não ficar dando comida para ele, né? Exatamente. Não só não dar comida, assim, eles se alimentam da mesma comida que nós, né? A questão é dar aquela comida que eles não gostam, na verdade. Exato, né? É que vocês vão ver pro final da apresentação, eu vou mostrar para vocês coisas que são simples da rotina do nosso dia a dia, que é o que a gente coloca, coisas, né, que incomodam eles, que incomoda mesmo, eles não gostam, tá? E aí a gente acaba fazendo com que o corpo elimine aquele parasita, tá? Então, como eu dizia, as verminoses, elas podem prejudicar não apenas o intestino, mas também o fígado, o pulmão, o nosso cérebro, né, como eu já comentei. E os parasitas comem a nossa comida? Né? Como a gente acabou de citar, será que os parasitas comem a nossa comida? Eles precisam, de fato, dos mesmos nutrientes que nós, né, para sobreviver. Mas quando a gente fala de um modo geral, em termos assim de comida mesmo, os parasitas, o que eles pegam da nossa comida é relativamente pouco, se a gente for parar para analisar. Né? Eles são animais muito pequenos, a quantidade de nutrientes que eles precisam para viver é pouca. No entanto, qual que é o problema, então? Qual que é o problema, então, de se ter esses parasitas? É que eles atrapalham todo o processo de digestão e de assimilação de nutrientes. Então, por mais que eles precisam de é ínfimo a quantidade de nutrientes que eles precisam, o estrago que eles fazem na questão do processo digestivo e da assimilação dos nutrientes, ou seja, como o nosso corpo vai metabolizar e absorver os nutrientes, é enorme o estrago, tá? Então, a infecção ou a doença parasitária, né, ela é aquela que causa mesmo sintomas e traz prejuízos evidentes para a saúde. E ela só acontece quando existe esse desequilíbrio entre o hospedeiro e o parasita, entre nós e aquele serzinho que está nos infectando, que vai vir por meio de uma comida contaminada, por meio do seu animalzinho de estimação, às vezes que está contaminado, por uma água que você está consumindo, né? Enfim, o ambiente que você está vivendo, às vezes ele está contaminado também, tá? Então, quando há esse desequilíbrio, por isso que a gente tem que pensar em estratégias antiparasitárias sempre, né? Quando? Sempre. Vai ter um momento em que a gente vai fazer a desparasitação e vai ter as estratégias antiparasitárias, que são aquelas que vão trabalhar a nível para evitar a reinfecção, tá? Então, as infecções parasitárias, elas vão estimular todos os mecanismos
de defesa do nosso corpo. Como eu disse, é como uma guerra que está sendo travada, tá? E que vai ser mais ou menos eficiente dependendo do parasita que está te infectando, né? Do estágio da infecção e especialmente da saúde, da forma como o nosso organismo está nutricionalmente. Será que ele está preparado para defender, para se defender ou para eliminar aquele parasita, tá? Então, quando vai fazer uma desparasitação, nós precisamos de 1 a 2 semanas fazer uma dieta, uma boa suplementação para tratar o nosso fígado, para dar suporte para o nosso fígado conseguir passar pelo processo de desparasitação. É como a Josi disse, não é simples, deu aquela data, vou lá na farmácia, compro a medicação e vou tomar. Como que o meu corpo está? Né? Ou mesmo que eu vá fazer de uma forma natural, com óleos essenciais, com alguns alimentos, né? Com um protocolo nutricional antiparasitário. Então, eu não posso começar assim aleatoriamente. Eu preciso preparar o meu corpo, porque vai acontecer uma guerra a nível imunológico. Então, a gente precisa preparar o nosso corpo. E como que a gente se infecta, né? Como que ocorre essa infecção? A gente vai acabar ingerindo cistos e ovos, né, destes parasitas através das nossas mãos, principalmente as crianças, vocês vão ver mais para frente, né, as mãozinhas pegam em tudo, coça o bumbum, né, pega no amiguinho que às vezes está com algum parasita que bota ovos como oxiurus, né, que vem para baixo das unhas, pela água, pelo leite, né? Nós somos aqui uma comunidade, né, Josi, que a gente orienta a retirada, assim, de laticínios, leites e laticínios por inúmeras questões que um dia a gente pode marcar um dia só para falar sobre isso, né, Josi? Mas os parasitologistas, eles estudam e veem que os laticínios, leite e laticínios, é uma das principais vias de infecção, tá? De parasitas para nós. Então, por meio da comida, de um modo geral, de utensílios contaminados, por meio de picada de mosquito, mas hoje o que a gente vai ver como são parasitas do trato gastrointestinal, aí já não vem pela picada do mosquito, mas por um exemplo, barbeiro, né? Contaminação por fezes infectadas e a ingestão principalmente de carne mal cozida e de alguns alimentos crus que estão contaminados, tá? Essas aqui são apenas alguns sintomas e reações de modo geral, tá? Que uma pessoa pode estar desenvolvendo por estar infectada por parasitas. Alguns, tá? Então, mal-estar, dor de cabeça, vertigem, dores articulares, né? Há uma coloração mais amarelada na parte branca dos olhos, coceira anal, então taquicardia, letargia, tá? Engasgos inexplicáveis, quando nós temos parasitas aqui, ó, no tubo, tá? Digestivo, tem inclusive, que eu não trouxe algumas imagens que é muito feio, não acho necessário, mas a gente tem imagens de tirando parasitas das amígdalas, né? Então, o parasita está vivendo ali, a pessoa tem infecções da garganta, muitas, e aí quando vai ver, o próprio médico vai fazer um exame clínico ali mesmo e consegue retirar aquele parasita inteiro, sabe, da amígdala, ali enroscado na amígdala. E, lógico, são casos assim muito esdrúxulos, mas acontece, tá? Acontece. Uma questão que a gente observa muito nas crianças é essa salivação excessiva, né, que a gente chama de petialismo, principalmente dormindo. Tem muitas mães que me falam, Patrícia, eu pergunto sobre refluxo oculto ou refluxo noturno, perdão, e a gente começa a conversar, ela fala, não sei se ele tem refluxo, mas ele baba demais dormindo, eu percebo que às vezes ele até se engasga de tanto que tá babando, então às vezes pode ser, não quer dizer que seja 100%, mas é um dos indicativos que às vezes a gente pode estar tendo parasitas, né, pode ser uma infestação por parasitas. Esses aqui são alguns sintomas de um modo geral, tá? E agora a gente vai entrar nas parasitoses intestinais, tá? Então, as parasitoses intestinais, por que a gente vai falar? Porque ela tem uma alta incidência mesmo, tá? E elas
E quando a gente fala em pessoas que têm distúrbios de aprendizagem, de comportamento, crianças dentro do espectro, síndrome de Down, crianças que já estão dentro de uma condição de neurodesenvolvimento, que não segue aquela linha do neurodesenvolvimento esperada dentro daquelas classificações, a incidência é muito alta também, tá? E aí, o que a gente tem que sempre lembrar, que às vezes falo para alguns colegas médicos, né? Não é porque é autista, porque é Down, porque é isso que não vai ter parasita. Porque tudo, muitas vezes, é atribuído àquela condição, aquele comportamento, aquele sintoma, aquela coisa, é porque o paciente é autista, é porque aquela pessoa é Down, é porque aquela criança tem distúrbio de não sei o que, de não sei o que. Não é assim, gente. E até mesmo nós adultos, né? Eu atendo adultos ainda, e muitos chegam e a gente vê que tem toda uma clínica para infestação parasitária, né? E aí muitas vezes está sendo atribuída a várias outras coisas, às vezes assim, a ansiedade, não, é que ela é muito ansiosa, por isso que ela é agitada, ela é um pouco hiperativa, e muitas vezes não é. Quer dizer que só a parasitose causa isso? Não, mas é mais um indicativo, é mais uma coisa para a gente trabalhar, tá? E o desenvolvimento da criança que tem verme, ele é muito prejudicado a nível de altura e musculatura. Então, são crianças que, às vezes, elas têm déficit estatural mesmo. Porque aquele parasita está ali, ó, há anos, prejudicando todo esse processo de absorção dos nutrientes. Porque a altura, a estatura da criança, ela só não chega nas curvas de acompanhamento, ela começa a ficar abaixo das recomendações ali, quando a gente tem déficits nutricionais crônicos, que vêm de muito tempo, não é de um dia para o outro, não é igual o peso, que oscila às vezes de um dia para o outro, a altura não, tá? E muitas vezes essas crianças têm um aproveitamento escolar baixo também. Josi, você queria falar alguma coisa? Eu vi que você abriu, acho que o áudio. Não, foi sem querer. Tá. Eu acho que ela queria falar alguma coisa. Ok. Então, quais são os principais sinais e sintomas de parasitoses intestinais, né? Então, principalmente, é que assim, todos nós aqui nos voltamos muito para o atendimento, para os nossos, de crianças, para os nossos filhos, mas isso não quer dizer que não aconteça com o adulto, tá? Mas a criança, geralmente, ela tem olheiras, ela tem pele mais seca, ela pode se queixar de distúrbios visuais, ela tem diarreia ou prisão de ventre, ou ela fica alternando entre diarreia e prisão de ventre. Diarreia, aquela mãe fala, eu não sei, uma época tá com diarreia, outra época o intestino prende, não sei mais o que eu faço. É aquela criança que sente muita dor, né, abdominal, e aí passa, do nada. Essa semana mesmo a mãe entrou em contato, hoje é quinta, no domingo, olha, ele tá com diarreia. Aí, de repente, já tinha 4 dias. Segunda-feira, o menino parou. E aí, com muita dor abdominal. De repente, ela falou, parou, acabou tudo. Acabou a diarreia e parou a dor. Aí eu falei para ela, querida, estamos na lua aí, ó, vamos desparasitar esse menino. Porque tem parasita aí, certeza. Porque, né, e ranjando os dentes e salivando demais. Então, já vinha, né, com algumas indicações. Faz xixi na cama, fala dormindo, ranja ou fica rangendo, trincando os dentes, né? Muita irritabilidade. Muitas vezes essa irritabilidade é acompanhada de histeria, de grito, né? Aquela criança que do nada tá assim, e grita. Isso falou, que eu queria falar, Carla. O que acontece? A maioria dos nossos filhos, eles ou tem a questão da fala comprometida, né? Então, imagine, né, uma pessoa comum, alguns desses sintomas, né, de dor, desconforto, uma diarreia ou prisão de ventre, ela vem acompanhada do desconforto, vem acompanhada da irritabilidade, seja típico ou não. E isso em crianças ou adolescentes, até mesmo adultos autistas, que não têm a fala, tem o processo da fala comprometido ou da expressão verbal comprometida, porque às vezes fala, mas é uma ecolalia, então não sabe expressar aquilo que está sentindo. A forma que essa criança tem de demonstrar todo o processo que ela está vivendo é com irritabilidade. Muitas das vezes um comportamento tido como inadequado, impróprio.
E fora isso tudo, tem a questão corporal, que muitos deles, nesse processo aqui, cada mãezinha que estiver na sala, ou o cuidador que estiver na sala agora, estiver lendo, algum desses sintomas você tem em casa, em alguma época do mês. O que acontece com essas crianças? Elas acabam se machucando. A gente tem processos de crianças que se machucam, se flagelam pelo incômodo, pela angústia do processo que está ocorrendo ali, né? A dor, o desconforto, a falta de conseguir ser entendido e compreendido gera um grau de ansiedade tão grande nessa criança que aí sim você pode me dizer, está ocorrendo um quadro de ansiedade comumente associado, não um quadro isolado. Não um quadro que, se a gente tiver uma intervenção ativa, constante, periódica, combatendo possíveis agentes causais, a gente vai encontrar. Então, a gente sim vai ter uma comorbidade associando aí, né? Um comportamento associado de agitação, comportamento motor, se machucar, se autoflagelar, né? Mordidas, eu vejo muito. E isso é um relato, assim, constante das minhas pacientes. Jô, isso também não é algo também exclusivo das crianças que tem essa dificuldade na fala. Eu vejo isso no meu filho. O meu filho é típico, né, dentro dessas classificações. Mas ele faz exatamente isso, ele grita, ele se morde, ele morde a gola da blusa, ele começa a chupar a gola da blusa. Você entendeu? Então, assim, ele também tem estes sinais, ele também coloca estes sinais não verbais. Você está entendendo? Olha, que então, isso porque também geralmente a criança que fala, ela já consegue expressar que está com dor, já consegue falar que a barriga está doendo, né? Às vezes a gente sai com a criança cedo pela manhã e vai para terapia. Tem crianças que viajam para ir para terapia e aí a terapia não rende, aquele dia não funciona, o terapeuta põe zilhões de defeitos no seu filho. Você tem que dar remédio, porque seu filho não está fazendo, não está acontecendo, ele não tá interagindo comigo, hoje só chorou o dia inteiro, mas tá com dor, tá com incômodo. E ele, é por isso que eu citei a questão de falar, ele não fala, e aí a gente tem esse processo de interação comprometido, essa troca comprometida, e a gente quer que a criança tenha o mesmo desempenho nas terapias que se não tivesse com esse incômodo. Isso é impossível. Isso para nós é impossível. Isso. E uma questão que você comentou, Jô, que é muito importante, é essa questão de se observar estes sintomas. Lógico, tudo isso daqui é só parasitose? Não, como você disse, pode estar associado a outras questões, né? Mas você começar a observar se isso é frequente, em que período isso é frequente. Eu peço, por isso que as minhas mães, os meus pais, que eu acompanho, eu sempre peço e eu percebo que a gente consegue ter um rendimento, uma assertividade nas condutas nutricionais daqueles que realizam o diário alimentar. Eles fazem o diário alimentar junto com o diário de sinais e sintomas. Então, a gente começa a conseguir linkar. A gente vai linkando, opa, peraí, aí linka, esse dia comeu isso, aconteceu isso, isso, aquilo. Mas peraí, mas isso não tá me parecendo de comida. Não tá. E aí a gente começa a linkar com outras coisas. Será que alguma coisa mesmo da rotina, saiu muito da rotina, aconteceu alguma coisa ou não? Ó, o período do mês. Opa, peraí, vamos ficar mais atentos. É um processo de investigação constante. Eu falo que a gente é detetive. Por isso a gente tem que anotar as provas. Exato. A gente tem que fazer levantamento da cena do crime. A gente vai lá, ver o que foi que faz dieta, ver lá se alguma coisa entrou em contato, se a gente teve contaminação cruzada. A gente começa no processo investigativo. Porque a gente sabe de fato, não é fácil. Esses alertas. A gente sabe que essa investigação ela não é fácil, ela demanda inclusive um certo tempo, mas é um custo-benefício muito bom, um custo de tempo com o benefício que você vai ter de uma assertividade melhor nas condutas é extraordinário, né?
Bom, vamos continuar com relação aos sinais e sintomas. Então, um dos principais sinais, vamos dizer assim, é a anemia, tá? É o que nós chamamos de anemia periódica. Então, ela é um grande indício de verminoses. O que é anemia periódica? Uma época você faz o exame no menino, deu anemia. Na outra época você faz, me parece que corrigiu a anemia, mas parece até que você não tinha feito muita coisa para corrigir essa anemia. É o que a gente chama de anemia periódica. Por quê? É o período de latência ou não da infecção parasitária, tá? Então, essa anemia periódica, ela é o grande indício das verminoses, tá? Elas dificultam o processo de digestão, assimilação da comida. E aí, quem que vai sofrer as consequências? O sangue, tá? Qual que é o aspecto, então, de uma pessoa anêmica, básico? É uma pessoa mais pálida, ela tem uma pele mais ressecada, desidratada, geralmente tem olheiras, tá? E olheiras também são muito associadas a alergias, tá? Especialmente alimentares. Então, a anemia, gente, ela é sempre um sinal de que alguma coisa está errada. A gente não tem que ter anemia, não é normal ter anemia, tá? Eu recebo, inclusive, pacientes adultos que às vezes falam, não, mas eu sempre tive essa anemia. É normal, eu tenho anemia. Não, não é normal. A vida toda teve anemia, não é normal ter anemia, tá? E por que a anemia ela é sempre um sinalzinho ali de alerta para nós? Porque os parasitas, eles competem conosco por nutrientes, lembra? Apesar de que eles precisam do mínimo, tá? A quantidade é ínfima de nutrientes, mas eles competem de outras formas com esses nutrientes, porque muitas vezes não, porque eles atrapalham a absorção desses nutrientes, tá? E quando a gente fala em anemia, principalmente do ferro e da vitamina B12, que é a anemia ferropriva e a anemia perniciosa, tá? E qual que é um sinal muito clássico de que a anemia está ali batendo na porta, né? E que aí a gente precisa investigar por quê. Será que é por déficit nutricional mesmo, né? Ou será que a gente tem isso associado? Pensa, se a gente tem uma pessoa, uma criança que não come da forma como deveria, não suplementa e ainda tem verminose, como que tá toda essa bagunça, coitadinha, dentro do organismo dela? Será que ela não vai conseguir eliminar esses parasitas nunca, porque ela não está preparada? Então é um círculo, na verdade, vicioso, né? Fica ali, a criança não se alimenta bem, é desnutrida, o verme piora esse quadro de desnutrição e aí ela não consegue, o corpinho dela combater aqueles parasitas e vira aquele ciclo vicioso e vira aquela bagunça geral no corpo da criança. Então, os sinais que vocês podem começar a identificar é que no começo a pessoa, quando ela é infectada, ela tem muita fome. É aquela fome que às vezes a mãe fala, meu Deus do céu, essa criança parece que... Aí elas devem ter uma solitária. Provavelmente, não uma solitária, mas algum bicho deve ter aí. Começa a comer desesperadamente, entendeu? Vocês estão me escutando? Que apareceu aqui que eu fui... Ah, tá. Sim, sim. Então, voltando. Então, tem aquela fome desesperadora, que come, parece que nunca mata, sacia aquela fome. E aí, de repente, para de comer. De repente, parece que a criança... algumas mães falam assim, acho que ela comeu por 6 meses, não quer comer mais. Já escutei mãe falar assim, aí ela não quer comer, tá recusando a comida. Você entendeu? Porque são muitos metabólitos ali, às vezes, dos parasitas, né? Tá muito intoxicado por esses metabólitos, tá? E aí, uma outra questão também da questão dos parasitas é o que a gente chama de perversão do paladar, tá? Que é da anemia causada especialmente por esses parasitas. Que é a pessoa comer pedra, pau, lamber tijolo, aquela criança que para e começa a lamber a parede, arranca um pedacinho do tijolo e come papel. Isso são sinais de anemia, tá? E a gente precisa identificar o que é. É só por deficiência nutricional ou será que tem parasita aí junto também, tá? Os danos, as consequências, vamos dizer assim, da anemia, tanto por deficiência de ferro quanto por deficiência de B12, elas são muito graves mesmo. Inclusive danos neurológicos, principalmente quando se tem uma deficiência muito severa de B12, tá? A gente tem danos neurológicos que os estudos vêm mostrando hoje que muitas vezes eles são irreversíveis, né? Então a gente tem
perdas neurológicas ali que a gente não vai conseguir reverter nunca mais, tá? Temos sintomas psiquiátricos relacionados a parasitoses? Temos, tá? Memória ruim, pensamentos confusos, inquietação, agitação contínua, constrangimento, timidez excessiva, insônia, agitação noturna, depressão, apatia, angústia, sensação de opressão no peito. Podem ser sintomas psiquiátricos, mas que na verdade é uma infecção parasitária, tá? Aí a pessoa ser tratada como uma condição psiquiátrica não quer dizer que ela não tenha, tá? Não quer dizer que ela não tenha aquela condição realmente psiquiátrica, mas muitas vezes a sintomatologia psiquiátrica ela está exacerbada por conta da infestação parasitária, tá? Agora entraremos nos sintomas gástricos, tá? Que são os, assim, os que mais facilmente a gente consegue detectar. Então, vamos lá. Desejo intenso por alguns tipos de comida, tá? Junto com uma sensação de fome, que é difícil de satisfazer, tá? Come mais que o normal e ainda sente fome. Ou ainda uma falta súbita de apetite. Do nada, a pessoa não quer comer. Ela começa a ficar enjoada, ela tem enjoos, ou ela come, passa um tempo, ela começa a ficar enjoada, né? Se sente enjoada com o que comeu também, é um sintoma muito clássico de infestação parasitária. Arroto, gás intestinal, indigestão, come, parece que aquela comida fica parada, e aquele negócio parece que não desce. E sensação de ardência no estômago. Aqui podem ser outras coisas também, com certeza podem ser outras coisas, mas também é um indicativo de infestações parasitárias, tá? Como eu disse, sensação de enjoo horas depois de comer, né? Pode sentir uma cólica, uma dor abaixo do estômago. Isso aqui é muito importante, viu, mães? Vocês observarem, ó, várias evacuações pequenas. A criança não vai lá e solta aquele bolo fecal. Ela vai fazendo cocô de pouquinho, tá? E principalmente fezes esfareladas, não é? Nós não estamos falando daquela criança constipada que vai lá, às vezes 2, 3 vezes por dia no banheiro e faz aquelas cocô cabritinho, né? Porque ela tem a dificuldade ali naquela evacuação. A gente está falando daquela criança que vai e faz aquele cocô todo esfarelento, ele não tem forma nenhuma. Ele cai lá no vaso, você olha assim, ele desmanchou tudo, esfarelou tudo aquele cocô. Então, assim, é um indicativo também. Eu gosto de ver foto de cocô, manda as mães mandar. Manda a foto do cocô para mim que eu quero ver. Porque quando a gente visualiza, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo. Então, isso é um sinal muito forte, tá? De infestação parasitária. E também diarreia alternando com prisão de ventre. Então, a criança tem diarreia por dias, aí depois ela cicla para prisão de ventre por dias. O que é prisão de ventre? Constipação, intestino preso, tá? E agora, quer falar alguma coisa, Jô? Não? Agora eu vou falar especificamente de alguns parasitas, que são, assim, são muitos parasitas, mas eu trouxe alguns que são os principais para vocês entenderem, que os que mais nos infectam, tá? E como que isso traz um impacto na nossa saúde. Então, esse parasita aqui que tem um nome difícil, que eu não consigo falar o nome dele, tá? É não consigo falar, gente. Eu sempre enrolo, mas não consigo. Então, eu já até coloquei entre aspas ali, que é o parasita do peixe, tá? Então, assim, a gente adora, muitas pessoas comem um sashimi, um peixinho cru, um negócio, né? Então, assim, se vocês forem pesquisar, já tem muitas pessoas com infestação desse parasita sendo infectados por este parasita, porque no Brasil, agora, o consumo de peixe cru, ele está, assim, no Brasil todo, não tem mais uma região que não se coma mais os sashimis, né? Então, assim, dependendo da qualidade daquele peixe, né? Se ele está infectado, você vai consumir, você vai acabar se infectando. Então, ele é um verme que ele adora a vitamina B12, tá? Ele vive, quando a gente se infecta com ele fica vivendo lá no nosso intestino delgado. E aí, o que ele faz? Ele capta a vitamina B12 do alimento antes que a gente consiga absorver essa vitamina B12. Ele vai lá e capta já a vitamina. Isso por meio de suplementação, por meio de... aquela pessoa que às vezes ela está comendo até razoavelmente, ela está suplementando e a vitamina B12 dela não sobe. De jeito nenhum. Ou sobe
ínfimo pela quantidade que ela às vezes está suplementando. Aí vamos ficar atentos, às vezes pode ser uma infecção. Dependendo do padrão alimentar da pessoa, a gente já consegue ter uma noção mais ou menos de que parasita que se possa ter. Mas o interessante mesmo é que se faça talvez um exame para tentar identificar, tá? Então, assim, por isso que ele é rosinha dessa cor, porque ele come tanto essa vitamina, ele se alimenta tanto dela, que ele fica com essa cor de rosa, tá? É a giardia, gente. A giardia é assim, Brasil afora, né? Infestação de giardia, assim. Só que tem algumas regiões no Brasil que a gente tem uma incidência maior de infecção por giardia, tá? Então, a giardia é o parasita mais comum no intestino humano. Então, uma pessoa infectada, quando ela está o parasita na fase de reprodução mesmo dele, uma pessoa infectada, ela pode eliminar ali pelas fezes de 300 milhões a 400 bilhões de cistos infectados por dia. Vocês têm noção? Gente, é muita coisa. É muita coisa, né? Então, quais são os principais sintomas da giardíase, né? Diarreia amarelada. Quando a mãe fala, tá com aquela diarreia, eu falo, como que tá? Nossa, tá amarelo, parece clara de ovo. Eu falo, ai, Jesus. E aí tem até a espuminha no cocô. Eu falo, meu Deus do céu, por quê? Porque a giardia, ela dificulta a absorção da gordura. Então, a gordura começa a ser eliminada ali nas fezes, tá? Ela começa a ser eliminada ali, então fica com essa coloração e fica cheio de espuma. É aquele cocô que a criança faz e tá cheio de espuma. Você acha que comeu sabão, né? Você fala, comeu sabão essa criança, só pode. Mas não é, tá? Pode ser um indicativo, claro, de deficiências enzimáticas, com certeza. Mas por quê? Porque a giardia, ela altera a produção enzimática de lipase que auxilia na digestão da gordura. Vocês estão entendendo? Isso pode trazer, então, a giardíase, a criança, a pessoa, né? A gente fala criança, mas qualquer um de nós pode ser infectado por giardia. Dores abdominais, falta de apetite, insônia, irritabilidade, pode emagrecer, né? Porque tem diarreia, tem dor, não quer comer, fica irritado, vai acabar emagrecendo, tá? E ela pode apresentar sinais físicos de deficiências de algumas vitaminas. E muitas vezes, quando vai fazer o exame, está com deficiência de vitaminas, como a vitamina A, vitamina E, vitamina D e vitamina K. Gente, vitaminas importantíssimas. São vitaminas lipossolúveis, tá? Como a giardia, ela altera toda essa questão da absorção de gorduras, a gente não consegue absorver essas vitaminas, porque são vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis, se diluem em gordura, para serem absorvidas. Elas só são absorvidas em meio oleoso, estão entendendo? Então, a gente acaba tendo essa deficiência. A deficiência de B12 na giardíase também é encontrada, mas não porque a giardia causa essa deficiência, tá? Mas porque junto com a giardia geralmente tem bactérias gram-negativas, tá? É aquela assim, ninguém vive sozinho. A giardinha vem, gruda ali, pega na mãozinha de uma bactéria gram-negativa e vem junto. Elas vivem ali junto, bonitinho, simbiose, uma família, entendeu? Então, essas bactérias vão causar a deficiência de B12 também, tá? E a giardia, ela dificulta, entre as vitaminas, a principal vitamina que ela dificulta a absorção é a vitamina A. Então, é aquela criança, aquela pessoa que às vezes a gente está suplementando vitamina A e a vitamina A dela não sobe, a vitamina A dela não sobe, ou sobe pouco. Você fala, opa, peraí, tem um problema, não é possível. Né? A gente está suplementando, não dá. Como assim não está subindo essa vitamina A? Então, precisa se investigar. Existem, claro, outros fatores, mas a giardíase, a infecção, a infestação parasitária por giardia pode ser uma das causas, tá? Então, esse é o ciclo, vamos dizer assim, biológico da giardia, tá? Então, a gente se infecta por cistos dela que geralmente estão em alimentos, tá? Da giardia, na água, em alguma comida que a gente vai consumir que tem os cistos. Então, ele vai passar por todo o tubo digestivo ali, ela passa por todas as suas fases ali de reprodução e tudo mais, vai criar cistozinhos, né? Ela se encapsula e sai nas fezes
e vai infectar o ambiente, entendeu? É aquela água contaminada, é aquela verdura, aquela fruta que você não higienizou de forma adequada que você vai consumir, você vai se reinfectar ou infectar outras pessoas, tá? Então, a giardíase é a infecção, é a parasitose, a verminose mais prevalente no Brasil, que mais infecta a gente, tá? Agora o ascaris, que é a lombriga, essa coisa horrorenda que tá aí, horrível. Não gosto nem de olhar, mas eu tive que colocar uma foto. E olha que eu escolhi umas fotos bonitinhas, tá, gente? Para não deixar vocês com nojo, tá? Elas liberam mais de 200 mil ovos por dia. Gente, é muita coisa. Pensa, 200 mil ovos por dia. E elas vivem em média 1 ano, tá? Elas vivem mais até de 1 ano, mas esses ovos, eles podem viver no hospedeiro, por até 1 ano. Então, por até 1 ano, nós podemos ter ovinho de ascaris ali. Por isso que quando a gente fala de fazer desparasitação e manter na dieta, no seu protocolo de óleos essenciais, ou até mesmo que seja um medicamento alopático, se for necessário, protocolos, entendeu? Antiparasitários, porque pode ficar ovinhos, cistos ali. Às vezes o verme saiu, mas o ovinho dele ficou ali. Ele deixou a descendência dele ali, o DNA dele tá ali. Uma hora o ovinho vai eclodir e vai começar tudo de novo, tá? Geralmente o diagnóstico do ascaris ou da lombriga, né? Como popularmente a gente fala, é feito pela presença de ovos nas fezes, tá? Olha o tanto de sintomas que temos. Irritabilidade, desconforto, indigestão, fraqueza, olheira, ranger dente à noite, edema, né? Tem casos, inclusive, de convulsões, tá? Alergias diversas, irritabilidade na parede intestinal. Por quê? Porque este é um dos vermes que fica lá, ó, batendo na parede intestinal e machucando o nosso intestino, lesionando mesmo, tá? Uma questão muito interessante que vocês podem observar é essa inquietação e sobressaltos no sono. Aquela criança está dormindo, de repente, ela acorda sobressaltada ou ela nem acorda, mas é um sono muito agitado, ela se mexe na cama. Pode ser um indicativo, tá, de parasitose por ascaris, perda de peso, cólica, desconforto abdominal, às vezes tem diarreia, às vezes não, e pode ter desnutrição, pode ter uma anemia, tá? Também, e a anemia neste caso, ela muitas vezes por lesões mesmo na parede intestinal, ela começa a lesionar tanto que a gente começa a perder sangue. Ali, pensa, diariamente você perdendo um pouquinho de sangue e você tá com a parede intestinal toda machucada, como que você vai absorver os nutrientes? Podendo levar, então, a uma desnutrição, dependendo do caso, tá? O ciclo de vida da lombriguinha, ó, essa foto horrorenda, ai, dá nojo, negócio de olhar, do ascaris, o ciclo de vida são todos muito parecidos, tá? Como eu disse, nós somos o hospedeiro definitivo para eles. Eles querem ficar em nós, não querem sair. Só que de alguma forma a gente consegue eliminá-los, mas eles vão para o ambiente e conseguem voltar a nos infectar por meio da alimentação, que está infectada de alimentos mal higienizados, mal cozidos, água infectada também. Muitas vezes o ambiente, o oxiurus é o que mais infecta por questão de ambiente mesmo, tá? A gente já vai ver mais para frente. Uma informação muito importante com relação à ascaris e a giardia. Os dois, eles afetam a atividade da lactase. O que é lactase? Lactase é uma enzima que nós temos, que nós produzimos, e que ela digere a lactose. O que é a lactose? É o açúcar que temos no leite. Então, ela altera a ação a atividade dessa nossa enzima. Então, muitas pessoas que chegam e elas que ainda fazem consumo de leite e derivados e que começam a apresentar uma hipersensibilidade, uma reação à lactose, você vê que é a lactose, porque quando você dá a enzima para ela, ela consegue consumir os lácteos de uma forma bacana, você pode investigar parasitose por giardia ou por ascaris, que pode ser que tenha,
tá? E a giardia também, ela gera má digestão, como eu já disse, a má digestão de gorduras, tá? A giardia também, acho que eu até coloquei mais para frente, mas a giardia, ela pode fazer necrose quando ela passa do intestino, ela pode fazer necrose em fígado também, tá? É que aqui a gente tá falando do trato gastrointestinal, tá? Então, oxiúros é uma outra parasitose muito frequente, dependendo da região do Brasil, ela é muito prevalente. O que é prevalente? Acontece muito, é muita gente infectada, tá? É essa aqui, porque eu coloquei esse menininho com a mãozinha no bumbum. É essa da coceirinha no bumbum. Aquela criança que ela não percebe onde ela tá, ela colocou a mãozinha no bumbum e tá coçando, entendeu? É dormindo, em qualquer lugar onde ela está coçando. Por quê? Porque as fêmeas desse parasita, elas deixam milhares de ovinhos ao redor do ânus. Só que isso não é visto a olho nu. Isso a gente não consegue visualizar muito. Você está entendendo? Então, assim, isso vai causar coceira, desconforto, e principalmente à noite, tá? Então, a autorreinfecção por oxiúro é altíssima. É altíssima. Por conta disso, a criança vai lá, coçou o bumbumzinho, voltou os ovinhos aqui, ela colocou a mãozinha na boca. Ou ela pegou uma outra comida, ela encostou em alguma coisa. E aí, quando se tem oxiúro, você tem que tratar toda a família. Dificilmente alguém dali do convívio desta pessoa infectada por oxiúro não vai estar. Por quê? Porque é um parasita, como eu disse, esses ovinhos, eles sobrevivem muito no ambiente, no ar. E aí vai infectando, você tá entendendo? Então a tampa do vaso, onde a pessoa que tá com os ovinhos na mão pegou, infectou. Uma outra pessoa veio, pegou, colocou na boca, já era, se infectou também. Então, quando tem oxiúros, o protocolo é que a gente faça a desparasitação da família toda, ou das pessoas que convivem, tá? Sintomas, né, que a gente pode observar, sinais: sono agitado, palidez, falta de apetite, dor de estômago, corrimento vaginal, tá? Com intensa coceira, quando esses verminhos eles acabam migrando para a vulva. Então, meninas, né? Aquelas menininhas que às vezes coça, é uma coceira assim que você não sabe. A primeira coisa que a gente pensa é fungo, né? Mas pode ser parasita também. Tá? Pode ser parasita também, porque a região anal e genital ali, elas são muito próximas, então pode ter uma infestação também, tá? E podem provocar alterações súbitas de humor durante a lua nova. Então, aquela criança que na lua nova, ela vira um Pokémonzinho, tá, gente? Então, é um Pokémon mesmo. Exatamente. Aí você fica de olho. Você fala, opa, peraí, temos alguma coisa aqui. Porque a gente fica muito na questão da lua cheia. A gente fica muito na questão da lua cheia, né? Então, mas o alerta é sempre lua nova, lua cheia, lua nova, lua cheia. Porque vamos errar para mais do que para menos. Exato. Vamos errar para mais. O interessante é que eu sempre falo, pelo menos para as minhas pacientes e tudo, que principalmente quando a gente está em processo de manutenção, todas as medidas preventivas são para a família toda. Porque, imagina, se mensalmente você tiver que fazer exame, né? Exato. Então, a gente trabalha no processo de prevenção na família toda por causa disso. Em certos períodos, a gente faz todo o processo igual a avó da gente fazia. Lava, ferve tudo, né? Desinfecta tudo, roupa de cama e tudo mais, justamente por causa desse parasita. Que ele é muito comum. Não é algo assim, é típico só daquela região em que tem baixo índice de saneamento básico, que eu tô aqui num bairro nobre e não vou pegar. Negativo. Então, a gente tem esse processo de prevenção na família toda, justamente para que a gente evite. Às vezes está tudo bonitinho, a criança fez tudo, mas você, né, traz tudo para dentro de casa também. Exatamente. Eu sempre cito o hábito péssimo que a gente tem de entrar em casa com calçado que foi na rua. Exato.
né, que é da América do Sul, esse comportamento. Então, assim, eu sempre falo, e em outras aulas eu sempre estou dizendo, gente, o Covid veio para ensinar a gente, né, que higiene tem que ser constante, tem que ser, não é porque agora tem processo de epidemia mundial é que a gente vai se atentar. A gente tem que voltar a esse comportamento lá atrás, que era da bisavó. Chegou da rua, menino, não senta na cama. Você estava andando em transporte público, vai para o banheiro lavar a mão antes de sair mexendo nas frutas, abrir geladeira. Então, era uma coisa que a gente ouvia lá da avó da gente. E que parece que a gente foi ficando assim, imune. Porque não se fala em usar remédio de verme mais, como se falava antigamente, a gente ficou imune. Eles deixaram de existir. Ao contrário, eles existem antes da gente e talvez a gente vá embora e eles fiquem. No... Provavelmente. Porque eles são os primórdios, entendeu? Então, eles estão lá. Não mudaram porque a gente está no século XXI. Verdade. Então, esse é o ciclo da oxiurose, que a gente fala, da infecção por oxiurus, né? Como todos os outros, né? Vocês podem observar que é esse ciclo aí. A gente é infectado por alimentos, água, a gente se contamina, ele vive dentro de nós, ele quer ficar lá, no entanto, ele tem ovinhos, ele cria esporos, né? E aí vai sair e vai contaminar outras pessoas também, ou você vai se recontaminar. Do lado aqui é uma fotinha, ó, com um oxiurus no intestino, tá? A foto de um exame que conseguiu identificar, um exame de imagem. Agora aqui a gente vai falar rapidamente da solitária, né, da tênia, que ela não é uma solitária, tá, gente? Ela, na verdade, ela não vive sozinha. É aquilo que eu disse, nenhum verme parasita, nada vive sozinho. Ele pega na mãozinha de outro para viver junto. Vivem ali em uma comunidade, tá? E existem vários tipos de tênias, tá? As tênias, elas são achatadas, elas podem medir de 1 milímetro a 15 metros, tá? E podem invadir humanos, animais domésticos, peixes e todo tipo de vertebrado e até alguns animais invertebrados, tá? Muitas vezes a pessoa infectada, ela não apresenta muitos sintomas, tá? E aqui, ó, uma tênia é um exame também que foi feito, uma endoscopia e com vídeo, e é no intestino, tá? Ó, ela tá lá, muito pleno no intestino. Alguns dos sinais são dores na parte superior da barriga, diarreia, perda de peso inexplicável, fraqueza, fadiga, respiração curta, anemia, tá? E a tênia, eu não coloquei aqui, mas ela é, vamos dizer assim, ela tem partes. Então, às vezes, ela vai soltando as partes dela. Mas se a cabeça dela fica, que a cabeça dela que gruda em alguma parte do nosso intestino. Se a cabeça dela fica, ela vai voltar a crescer de novo e a sobreviver. Só que ela solta ovos também, tá? E esses ovos, eles vai sair pelas fezes e vão infectar outras pessoas, tá? O ciclo de vida não é muito diferente. O que a gente vê aqui é que nós nos infectamos pela solitária, principalmente pelo consumo das carnes, né? Das carnes, tanto bovina, mas principalmente a de porco, mal cozida, né? Então, por isso que as carnes, elas precisam ser bem cozidas, tá? Sempre. Acho que essa é a última parasitose que a gente vai falar, que é a ameba, tá? Que é a amebíase, né? A infestação se chama amebíase, que também é bastante comum, tá? Ele é um dos parasitas intestinais que mais causa sérios problemas, tá? Ele pode destruir tecidos que revestem o intestino grosso e provocar lesões graves no nosso intestino, tá? Com casos até de sangramento. Às vezes é aquela pessoa que você vai fazer um exame, pede um exame de fezes com pesquisa de sangue oculto e aparece, ou que a mãe até observa no próprio cocô sangue mesmo. Por quê? Porque ela causa muita lesão na parede intestinal, tá? Passa de pessoa para pessoa através de cistos, tá? E ela também pode ser disseminada por moscas e baratas, tá?
Frutas e vegetais crus, manipulados por pessoas infectadas também. Então, você está infectado, vai manipular aquele alimento que outras pessoas vão consumir, e aquele alimento é um alimento que ele, ou às vezes até o alimento pronto para consumo, a pessoa que está infectada manipula e acaba infectando as outras pessoas, tá? Não se tem muitos sintomas, mas quando se tem sintomas de amebíase, os mais comuns são aquela diarreia que para e volta. Para e volta. Tem diarreia, um tempo para e volta. E pode ou não alternar com prisão de ventre, tá? Tem cólica ou aquela vontade de evacuar, aquela criança que fala, as verbais que fala que quer evacuar, aquela que corre pro banheiro, senta lá, fica e não sai nada, né? Pode ser um dos indicativos de amebíase também. Aquelas fezes que elas são muito moles, fétidas, tá? Pode ter muco nas fezes, como eu disse, pode ter sangue nas fezes, tá? A criança pode ficar muito fadigada, ter dores musculares, às vezes até mesmo febre. Por quê? Porque a amebíase, ela causa muita lesão intestinal mesmo, tá? E aí aquele intestino vira aquela nhaca, né, gente? Aquela bagunça, fica todo lesionado e altera toda a nossa absorção de nutrientes e começa a passar também o que não deveria. Começa a passar toxinas, se tem infecção fúngica, começa a passar toxinas de fungos, começa a passar metais pesados, começa a passar tudo que não deveria passar. Lembra que o intestino, o trato gastrointestinal é uma das nossas defesas, mas ele precisa estar íntegro, tá? A amebíase é a infecção mais virulenta que nós podemos ter, tá? E se nós estivermos subnutridos, tá? Ou aquela pessoa que come muito carboidrato, que não é difícil hoje em dia, né? Pelo menos para mim, geralmente a maioria das crianças que chegam para mim, a base da alimentação é essa daqui, né? Muito amido, muito cereal, pão, massa, farinha, batata. Sendo essa Infelizmente, Carla, foi ensinado por muitos anos, mas por muitos anos, aquela pirâmide que sabe-se Deus qual foi o objetivo ali. A gente sabe, né? A gente é um país dos cereais. Por que não a base alimentar ser o cereal? Então, assim, a gente, né, foi instruído isso, e a maior parte da absorção cultural da população é via televisiva. E aí você clica para assistir um programa que se diz, né, voltado para a saúde, nutricional, alguma coisa assim, seja em qual emissora, você vai ter pessoas ali vestidinhas de jaleco indicando cereais como base alimentar. Então, assim, infelizmente a gente tem uma cultura que foi impregnada socialmente, né? E a gente replicou isso. Né, os nossos pais fizeram e aí a gente veio e replicou. Graças a Deus que a gente está tendo uma desconstrução e que essa pirâmide alimentar que vivia colada nos postos de saúde. Quem visitou posto de saúde, a gente não está falando da boca para fora. Isso o Ministério da Saúde divulgou, as unidades básicas de saúde divulgavam. As universidades. Se você fosse fazer uma consulta com um nutricionista da atenção primária, ele iria te mostrar aquela pirâmide, iria botar lá o leitinho, o pãozinho, lá na tua base alimentar. E assim, foi um processo assim mesmo de impregnação cultural, para que a gente consumisse o prato bonito do brasileiro, feijão, arroz, carne. Então, assim, né, é algo que a gente vai desconstruindo, e por isso essas aulas são tão importantes, gente. Abrir a mente, ampliar, desconstruir esses alicerces que foram postos para a gente e que não são verdades absolutas, né, e que foram ditas para nós como verdades absolutas. Isso, Josi, é o que você falou, não são verdades absolutas, né? E a questão da pirâmide, quando eu fiz faculdade, ela era muito utilizada, né? Eu aprendi na faculdade. E aí isso vem sendo desconstruído mesmo, né? Vem sendo... Não tem como você colocar que uma coisa é certa para todo mundo. Não tem como, né? Sem contar que a gente sabe que tem toda uma influência aí da indústria, enfim, não entraremos nesse papo hoje. Outro dia a gente pode falar só de temas polêmicos. Eu acho que o mais doloroso do processo, que isso aí, um olhar crítico, essa outra parte, é só fazer uma leitura crítica, você já vai compreender.
Mas essa coisa da padronização é que a gente precisa acabar com isso, seja em qualquer situação, no alimentar, na prescrição medicamentosa, na conduta terapêutica do profissional da terapia. A gente tem que desengessar. Nossos filhos são únicos, são pessoas únicas, exclusivas. Exato. Eu, você somos seres únicos, exclusivos, que têm bagagem emocional, física, genética, psicossocial envolvida. Então, a gente precisa desengessar. Por isso, eu sempre falo para vocês, não existe isso de uma prescrição de aromaterapia para todo mundo igual, principalmente quando a gente está falando de comportamental, quando a gente está falando de questões cognitivas, de questões inflamatórias. Cada pessoa é única. E quanto mais a gente personalizar, mais próximo de acertar a gente está. Quanto mais específica for, mais perto de estar acertativa ali, você com certeza está. Tá bom? Isso. E até hoje as orientações que eu já vou começar a passar para vocês com relação à alimentação de modo geral, ela também não é para todo mundo. Precisa saber quem que vai poder consumir aquilo daquela forma, qual forma vai ser oferecido, né? Então, essa individualização, a personalização dos tratamentos, ela tem ficado cada dia mais clara a necessidade, cada dia vem acontecendo, né, de forma mais clara, essa individualização mesmo, a personalização do atendimento, tá? Das prescrições. Então, algumas informações importantes é que problemas de digestão e de absorção são característicos de infecção por estrongiloides. É cada nome esses bichos, viu? Aqui que eu falei para vocês que eu trouxe a fotinha. Então, alguns vermes adultos, eles podem viver nos ductos biliares. Olha aqui, ó. Esse aqui é um fígado bovino, mas não quer dizer que não possa acontecer conosco, tá? Se vocês verem aqui, ó, são os ductos que tem os verminhos. Os verminhos estão vivendo dentro dos ductos aqui, tá? Então, olha o estado do fígado desse boi, tá vendo? Então, assim, ele foi acometido aí de uma... você tá entendendo? Pode obstruir ductos, como eu disse, tem casos, se vocês buscarem até na própria internet, de parasitas, de vermes nos ductos mamários, né? Então, a mulher, às vezes, sendo tratada, não estou dizendo que isso aconteça com frequência, gente, não, esses são casos muito esdrúxulos, mas acontece, pode acontecer, tá? Então, vamos lá, tratamento. Primeiro, buscar bons profissionais, né, para tratar. Não é aquele que fala para você, vai lá, compre esse, tome, tchau, nunca mais volte aqui. Não, tem que fazer um protocolo, independente se você vai fazer natural, se você vai buscar um tratamento alopático. Lógico que nós aqui somos a turma do mais natural possível, né? Mas não importa, tem que ter um protocolo. E como a Josi disse, um protocolo individualizado. Então, busca um bom profissional. Se for fazer exames, busca um bom laboratório também que te oriente como você vai fazer estes exames, que não é só em uma coleta que muitas vezes a gente consegue pegar esses parasitas. Às vezes a gente tem que fazer 3, 4 coletas em datas diferentes, com tempos, né, entre uma coleta e outra, para ver se a gente consegue pegar aqueles parasitas. E se consegue pegar todos que tem para dar um tratamento mais eficaz. A gente, como eu disse, precisa desintoxicar o nosso organismo entre 1 a 2 semanas antes da gente entrar com a desparasitação. Não importa como você vai fazer, você tem que preparar o seu corpo, você tem que preparar o seu organismo, especialmente o seu fígado, que é o nosso principal órgão de desintoxicação, tá? Tomando muita água, tratando o fígado, usando alguns ativos, alguns fitoterápicos, se necessário, para tratar esse fígado, tá? Então, alguns óleos essenciais também que dão suporte hepático, que eles são utilizados pré e durante o período parasitário, desparasitário pós. Por isso que você tem que ter um protocolo de tratamento, tá? Repetir o exame 3 vezes como eu disse, um bom laboratório vai já te orientar. Você quer fazer exame de parasita, ou um bom profissional, a gente vai colher nesta e nesta data, tá? Se for necessário
trata de novo, se ainda tiver, se você estiver trabalhando com exames, e se não tiver mais, viu que você já se desinfectou, aí a gente entra naquela questão, você vai criar protocolos para você estar utilizando tanto os óleos essenciais quanto alimentos que vão incomodar esses bichos, que mesmo que você se infecte com ele, o seu corpo consiga eliminá-lo de uma forma muito rápida, sem trazer prejuízos, tá? Um ponto sobre exames. Apenas um exame e ele negativo não significa que você não tenha vermes. É indispensável a gente repetir o exame outras vezes. Geralmente os protocolos trabalham com intervalos entre 7 e 10 dias para a gente confirmar se não há nada mesmo. Isso tanto antes de fazer uma desparasitação, quanto depois de um protocolo de desparasitação, tá? Porque dependendo da fase ali de infecção que está do parasita, às vezes ele não está naquela fase que ele bota ovos, e alguns, como por um exemplo, o ascaris, a gente só pega por meio dos ovinhos nas fezes, a gente não pega ele nas fezes, pega os ovinhos dele, aí sabe que está infectado por ascaris. Vocês entenderam? Então tem que estar repetindo estes exames. O tratamento. Então, infelizmente, ainda sobre tratamento, infelizmente ainda se tem aquela ideia, como a gente já até comentou aqui, de que se tem um remédio fácil, polivalente, na dose certa, vai acabar com os parasitas, ponto, acabou, ponto final. E não é bem assim, tá? De fato, os vermes, quando eles estão no intestino, eles são mais fáceis de tratar, tá? Por quê? Porque eles não precisam necessariamente ser mortos para a gente conseguir fazer com que eles saiam. No entanto, a maioria das medicações alopáticas, aquela que você vai lá na farmácia e compra, elas são drogas que, na verdade, elas fazem um relaxamento da musculatura desses parasitas, principalmente das lombricas e dos oxiúros, tá? Então, o que faz? Aí, o que geralmente eles associam? Algum laxante junto. Por quê? Vai relaxar, o laxante vem, jogou para fora. Só que lembra que aí ele fica no ambiente para infectar outras pessoas, ou você pode se reinfectar. Então, mais importante do que tratar é você conseguir identificar na sua rotina como você está se infectando, ou como seu filho está se infectando, e trabalhar essas questões, tá? Então, algumas orientações simples: lavar as mãos sempre, manter as unhas sempre curtas e sempre limpas. Caixas d'água sempre devem ser inspecionadas, lavadas pelo menos uma vez por ano. A gente coloca aqui que é um protocolo com água sanitária e esfregão, mas existem outros produtos mais naturais que podem ser utilizados, tá? A gente precisa tirar todo aquele limo das caixas d'água. Por quê? Lembra que a gente pode se infectar por parasitose por meio da ingestão de águas contaminadas? Às vezes a sua caixa d'água está contaminada, tá? Às vezes a caixa d'água está contaminada e está contaminando, você vai viver numa recontaminação eterna aí com essa caixa d'água suja, entendeu? Às vezes até o filtro, o filtro, mesmo aqueles filtros, né, elétricos e tudo mais, se não faz a higiene periódica, se não faz a limpeza, a troca de filtro, não é ad eternum, né, gente, essas coisas, né? Igual nossos protocolos, os nossos planejamentos alimentares, não é ad eternum, não é para a vida toda, né? A gente precisa de uma manutenção, tanto física quanto do nosso corpo, tá? Então, assim, aí os pais muitas vezes me perguntam: Patrícia, qual é o melhor filtro? Nananana. Se a gente for pensar no top master, são aqueles filtros de osmose reversa. Aquilo é um carro, sinto muito, eu não vou falar para um pai comprar um filtro desse, pelo amor, eu não tenho coragem, né? Eu não tenho nem na minha casa, porque eu não tenho, né? Por enquanto não cheguei nesse patamar para conseguir comprar, mas enfim, gente, tem coisas que tem custo-benefício. Ferver a água, gente, ferva a sua água por pelo menos 5 minutos, mas não vai me ferver na panela de alumínio, isso é assunto para outro momento, mas só para dar um spoiler, tá? Por favor. Mas ferva pelo menos por 5 minutinhos a água, você já consegue matar vários parasitas, porque muitos deles não conseguem sobreviver a alta temperatura. 5 minutos é o suficiente, tá? Ou no mínimo você usar um filtro, aqueles filtros de barro que tem vela.
eles fazem uma barreira mecânica mesmo contra parasitas. Contra todos, não, mas contra uma boa parte você consegue. Alguns pais, o que eu oriento, ferva a água e joga dentro do filtro, que aí a gente tem 2 processos aí que tá ajudando. Ferveu a água, jogou para dentro do filtro. Então a gente matou o que dava para matar na água, segurou de forma mecânica ali, né? Uma barreira física mesmo ali contra alguns outros parasitas. E como a Josi disse, que se troca o filtro, que se troca a vela do filtro periodicamente conforme as orientações dos fabricantes. Cozinhar os alimentos destrói os seus cistos, tá? Destrói os cistos. Então, cozinhar, lógico, nós temos alimentos e precisamos consumir alguns de forma crua, porque nós precisamos daquelas fibras para as bactérias boas do nosso intestino sobreviverem. Por isso que nós precisamos ter, então, neste momento, uma água de qualidade para higienizar aquele alimento que você vai consumir cru, né? Armazenar de uma forma adequada, lavou, consumiu, não ficar guardando também muita coisa já lavada na geladeira para ficar consumindo às vezes a semana toda. Isso é prático, mas faça isso só se você tem controle de não ter uma infecção ali por esses parasitas. Senão você vai ter que lavar diariamente. É melhor, você evita essa infecção, tá? Tem um método que ele é indicado pela Unesco, né? Que isso é mais para regiões onde a gente tem uma maior dificuldade até mesmo de ter acesso a ferver a água, fogão, essas coisas, tá? Que é o método de desinfecção da água pela energia solar. Ele foi divulgado pela Unesco e consiste em expor a água durante 2 horas em sol forte, tá? Do meio-dia, ou por 8 horas quando o sol está fraco, dentro de um vidro transparente ou até mesmo azulado. Na verdade, mas eu posso falar, Carla? Experimentem energeticamente, gente. Experimentem. Eu ia comentar isso. Aguinha posta no sol e depois traz água energizada, me conta. Né? Mas agora falando em parasitas, né? Que o nosso foco é parasitas. Uma orientação que tem da Unesco, mas eu tirei aí, é colocar no vidro de plástico. Não vão pôr no vidro de plástico, tá? É no vidro, no pote de plástico, é no vidro mesmo, tá? Transparente ou no máximo aquele azulado. Para quê? Para os raios ultravioletas do sol passarem. Os raios ultravioletas, eles vão matar a maioria de bactérias, maioria de fungos, vão inativar alguns parasitas também, tá? Mas ele não elimina alguns protozoários, tá? Que é um tipo ali de parasitas. Então, sendo necessário a gente manter essa rotininha de ferver e de filtragem, tá? Então, assim, método custo-benefício, ferve a aguinha e coloca no filtrozinho de barro, que é barato e a água sai geladinha, fresquinha, uma delícia. Custo-benefício, gente, a gente tem que ser prático, né? Porque assim, eu vejo às vezes pai desesperado pesquisando, me mandando foto de filtro de osmose rever de 15, 18, 22 mil reais. Eu falo, não, pelo amor de Deus, espera, calma, né? Vou vender o carro para comprar isso aqui. Não que já me falaram, mas fazendo uma analogia, não precisa. A gente tem métodos mais simples e tão eficazes quanto, tá? E aí a gente tem que pensar, depois que fez uma desparasitação, com óleos essenciais, um protocolo muito bacana, que inclusive, né, dona Josi, a gente tem que sentar para fazer aqui da galera aqui de casa. Olha eu cobrando ela ao vivo, brincadeira. A gente tem que pensar em vermes pelo menos uma vez por semana, gente. Pelo menos uma vez por semana os protocolos, as pessoas que acompanham comigo, eles têm lá, né? Eu coloco as metas gerais, metas diárias e metas semanais, né? 1 vez, 2 vezes por semana, o que tem que ser feito. Então, a gente tem que pensar em vermes pelo menos uma vez por semana após o tratamento, que equivale a como você pensa, como você limpa a sua casa. Geralmente, habitualmente, a gente faz uma faxinona na nossa casa 1 vez por semana, não é? Ergue tudo, tira cortina, tira pó, lava banheiro, é a mesma coisa que a gente vai pensar. Então, 1 vez por semana a gente vai usar coisas que incomodam esses bichos. Então, o que incomoda? Alho, gente. E é exatamente aquele cheirinho desagradável do alho que tem a alicina que incomoda eles.
tá? Então, por isso que a gente deve preferir o alho cru, neste caso, tá? Mas, a gente tem alguns óleos essenciais que, quando falando em criança, que adulto é muito fácil da gente fazer um protocolo com alho, criança não. E a gente tem alguns óleos essenciais que podem substituir, né, Jo? Mas falando do alho, ele ajuda a eliminar toxinas, pois ele tem enxofre, ele aumenta a ativação das nossas células T, que são nossas células de defesa, tá? Então ajudam a nos defender contra essas infecções e aumenta a imunidade. Como que eu posso usar o alho? Se tem uma aceitação macerado, amassadinho, vou amassar esse alho e jogar ali, né, na comida para consumir cru mesmo. Eu posso fazer uma pastinha, eu posso fazer ele em conserva no azeite, eu posso cozinhar, eu peço para alguns pais cozinhar a cabeça inteira de alho no feijão ou na sopa da criança, cozinha mesmo. Aí ela vai ficar cozida, você vai tirar aquele alho cozido, vai amassar, né? Por mais que ele cru é melhor, mas ele também cozido, ele também tem a sua ação, tá? E aí você pode amassar aquele alhinho, ele vira uma pastinha, gente, fica delicioso. Pode fazer chá de alho também, tá? Depende muito da aceitação. Semente de abóbora, outra coisa que incomoda pra caramba, né, esses parasitas. A semente de abóbora, ela tem uma ação fitoterápica, por que a gente fala fitoterápica? Porque fitoterápico, ele é um produto natural, mas que ele tem uma ação muito potente, é fitoterápico aquela ação. Então, a semente de abóbora mesmo, da abóbora que você vai lá, comprou abóbora, tirou a semente, eu falo para os pais fazerem assim, não que não possa comprar, mas eu prefiro que faça assim, porque às vezes a comprada, ela vem com fungo. Aí você mata o parasita e coloca o fungo, entendeu? Não. Então vamos pegar da abóbora mesmo, vamos lavar essa sementinha, aí deixar ela secar, colocar no forno para dar uma secadinha só nela e triturar, por um exemplo, tritura ela, né? Tem outras formas de utilizar. Mas, como eu disse, ela tem uma ação fitoterápica em infecções por ascaris, que são as lombriguinhas. Ela tem uma ação muito potente, tá? E ela paralisa os parasitas. Então, aqueles parasitas que ela não consegue matar, ela paralisa. Então, se você está num protocolo bacana, você usar a semente de abóbora junto, ela vai paralisar e você consegue eliminar. Ou, quando você vai manter numa rotina de tratamento para evitar uma reinfecção, então, se você está acometido, ela vai paralisar aquele parasita ali, né? Ela paralisa ele e você consegue eliminar, né? Porque o seu corpo já está mais nutrido. Então, você pode colocar isso pelo menos uma vez na semana. Você pode triturar, usá-la na comida. Você pode fazer o óleo da semente de abóbora ou comprar o óleo da semente de abóbora. Mas, particularmente, eu gosto mais da semente mesmo, tá? Você pode consumir ela assada. Você pode fazer uma pastinha dela, bater ela com azeite. Uma coisa que eu gosto de fazer é o alho assado com a semente de abóbora e azeite. Você faz uma pastinha dele, fica muito gostoso, as crianças aceitam legal, porque o alho assado, ele fica com um sabor adocicado, tá? Então fica legal, as crianças comem uma colherzinha de chá por semana, tranquilo. Nós não estamos falando do tratamento de desparasitação, mas pós, tá? Desparasitação agora. A semente do mamão, poucas pessoas sabem, mas ela tem a mesma ação da semente de abóbora, tá? Então vai oferecer uma mamão, joga a semente fora. Não, colega, dá com a semente pro menino. Ensina ele a comer o mamão com a semente, tá? Põe junto com a semente, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, né? Claro, aqueles casos em que não tem alergia ao mamão, que infelizmente é muito comum. É mais comum do que a gente pensa. Outras coisas que incomodam: cebola, salsa, coentro, gengibre. Tem alguma coisa aqui em latinha, gente? Pacotinho? Não temos. É comida de verdade. Erva de Santa Maria. Gente, isso aí lembra minha infância. Minha avó socava isso aí. Olha só minha avó, né? As avós são muito... Elas socavam uma vez por semana e batia no suco. Eu lembro até hoje pra gente. Era laranja com a erva macerada, assim, ó, de erva Santa Maria. Ela batia e mandava a gente mandar pra dentro. Era horrível. Não é gostoso não, gente. Mas, olha, a gente não tinha parasitas, não. Era bom. Uma coisa que as pessoas não têm conhecimento e que é bastante antiparasitária é a semente de rabanete.
tá? Sementes de rabanete. Você compra as sementes do rabanete mesmo, faz igual a semente de abóbora, pode triturar, fazer uma pastinha. Você pode cozinhar a semente também no feijão, tá? Fica bem legal. A erva doce, excelente antiparasitário, tá? Hortelã, especialmente hortelã-pimenta, né? E aqui do lado é o... Gente, esqueci o nome. Não é orégano. Não, funcho não. Funcho é erva doce. Hortelã. Não, é orégano também. E aqui tomilho, perdão. Tomilho, tá? Erva, o hortelã, principalmente hortelã-pimenta, e o tomilho também, tomilho tanto fresco quanto seco. Eu particularmente prefiro o fresco, porque o aroma dele para criança, falando em criança, tá? É mais fácil deles aceitarem. Seco ele fica muito concentrado, tá? Então essas são algumas orientações para vocês, gente. Nossa, passamos... Eita, 1h30 já, gente. A gente conversa, hein? Então, aqui são alguns dos meus contatos para quem precisar, mas é muita coisa mesmo para falar. E olha que eu falei só dos mais importantes, tá? Deixei muita coisa de fora. Obrigada, Carla, pela generosidade. A aula é incrível. Capaz. Olha, pessoal, sobre todas essas questões que a Carla levantou, desde a higienização, né, dos alimentos, dos utensílios e tudo que a gente vai manipular, principalmente na cozinha, eu preparei um e-book e lá tem receitinhas para a gente usar os óleos essenciais na higienização desses alimentos. Sim. Então, assim, quem já me acompanha, tá nos grupos, já sabe, a gente limpa até a casa com os óleos essenciais, né? Porque a gente tem ações ali antimicrobianas, antiparasitárias, antifúngicas nos óleos essenciais. E eu preparei um e-book. Então, para vocês, vai ter lá receitinha para higienizar. E não dispensa, tá, gente? Lavar com água, sabão, esfregar as frutas, principalmente né? A gente tem lá as maçãs, a manga. Chegar tem aquela capa branca lá de agrotóxico. Lavar bem lavadinho, chegou do mercado tudo, vamos higienizar e colocar de molhozinho nos óleos essenciais. Receitinha bacana. Outras receitas que eu coloquei lá para vocês. Óleos essenciais que vão te ajudar na manutenção e no ataque, tá? A gente tem receita de ataque e receita de manutenção. Por quê? A gente tem tomilho, a gente tem orégano, melaleuca, são óleos essenciais. O próprio lavanda, muita gente não sabe, combate parasitas, tricomonas, combate parasitas. Então, a gente tem óleos essenciais incríveis, o hortelã, o alecrim, que são óleos essenciais que ajudam no combate. Preparei para vocês. Receitinha de ingestão, principalmente para quem tem filhinhos que já tomam em cápsula, porque a maioria desses óleos são dermossensíveis, ok? Então, não vamos sair colocando na pele sem diluição adequada e não vamos sair jogando na boca, nem sua, nem da criança, tá? Não é questão de ser forte ou não ser forte, ele é dermossensível, então, fazer e seguir o protocolo conforme a orientação. Tá? Então, lá vocês vão encontrar receitinhas para ingestão, receitinha para uso tópico, receitinha para massagem, para desconforto abdominal, tá ok? Então, assim, eu amei, eu acho que foi muito produtivo. E o segundo e-book que a gente preparou foi um e-book de receitas da doutora Carla, assinado por ela, para vocês com muito amor, muito carinho. A Carla separou receitinhas práticas para o dia a dia, para vocês fazerem. E uma que foi assim, que eu pedi, eu falei, Carla, faz uma receita de mistura de cereais. Porque a gente precisa incluir isso. É um hábito que a gente precisa praticar, para que os nossos filhos também vejam e façam, né? Então, fazer as misturas. Porque se a gente for comprar, sempre que você olhar o rótulo, a probabilidade é de que você encontre a palavra glúten lá. Então, nada mais prático do que a gente comprar pequenas porções ou fazer, como a Carla sugeriu com relação às sementes, algumas sementes, e juntar num mix
de cereais. Vai ficar incrível para colocar em sucos, vitaminas, salada de fruta. Então tá bem lindo. 2 e-books para essa aula, gente. Assim, presentão. Tá? Eu agradeço a participação de todos vocês aqui. Muito grata mesmo por tudo que vocês estão aqui colocando, comentando.